meu amor? As crianças podem vir. Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Quem aqui gosta de receber elogio? Quem gosta de receber elogio assim? Cara, tu é muito bonitão. Ou, você é muito inteligente. Você é uma fofinha. Quem gosta de receber elogio? Todos vocês gostam de receber elogio? Sim, sim. É bom receber elogio, né? Mais ou menos. Por que você não gosta de receber elogio? Passa dos limites um elogio. Ah, então peraí. Mas aí tem elogios que precisam ser feitos, né? Sempre mediante a verdade. Não adianta eu dizer para você assim, nossa, você é mais alto que eu. Mas isso não é verdade. Isso não vai ajudar muito, não é mesmo? Elogios bons são elogios que falam a verdade. Mas a verdade com graça, a verdade com amor, a verdade com doçura. Elogiar é coisa boa. E sabe que Deus nos elogia? Deus é tão maravilhoso que Ele não nos deixa assim, sem receber uma boa palavra de encorajamento que vem dEle. O apóstolo Paulo, lembra dele? Quem lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo escreveu uma carta para uma cidade chamada Éfeso. E lá nessa carta, ele faz um monte de elogios para aquela igreja. Ele diz, olha só, eu tenho ouvido falar que vocês são uma bênção. Vocês têm fé, vocês têm amor. E como é bom receber elogio. Oi. Eu também gosto de pessoas que não me elogiam. Ah, você também gosta de pessoas que não te elogiam? Por quê? Porque eu também não gosto de um pouco de não elogio. Porque você também não gosta de um pouco de não elogio. Ok. Mas Está eu também virando, gosto de um pouco. tá virando uma proposição muito lógica isso aqui. Com muitas negações. Está ficando difícil entender. Voltando aqui ao ponto que eu estava indo. Então, a igreja de Éfeso recebeu vários elogios do apóstolo Paulo. Vários elogios. Estava correndo? É porque eu não sabia que era a hora das coisas. Ah, você conseguiu chegar aqui a tempo, né? Muito bem. Então, descansa aí. Então, ele fazendo esses elogios maravilhosos, ele diz uma coisa muito importante. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Que Cristo é tudo para nós. Cristo é tudo para nós. Esse elogio que ele faz é um lembrete bem importante. Um lembrete bem importante. É que, apesar desse mundo que a gente vive, que às vezes a pessoa diz assim, seu cabelo nem é tão bonito assim. Ou, esses olhos aí, que feios. Alguém pode falar isso para a gente. Mas quer saber de uma coisa? Isso não importa muito. O que importa é o que Cristo pensa ao nosso respeito. E sabe o que Jesus diz ao nosso respeito como igreja? Sabe o que Jesus diz ao nosso respeito como igreja? Ele diz assim, eu sou tudo para vocês. Eu sou tudo. E se eu sou tudo, vocês não precisam ficar sofrendo, esperando que alguém elogie vocês, porque eu já digo a vocês, vocês são meus amigos, Deus fala, vocês são meus filhos, vocês são meus servos. E sabe que isso é a melhor coisa que nós podemos ser, filhos, servos e amigos de Deus. Com essas coisas, a gente nem precisa de tanto elogio assim, porque Deus nos faz os melhores elogios. Ele nos fala as melhores coisas na sua palavra. Fala. Até é possível elogiar uma pessoa que não elogiou a gente. É, sim, é verdade. A gente pode elogiar pessoas. Então, se alguém falar mal do seu cabelo, você elogia ela. Você diz, mas o seu é muito bonito. Né? E aí? Uma boa ideia? Uma boa ideia, pois é. Por que você pode fazer isso? Porque você não precisa do elogio dela. Porque você tem Cristo. Porque você tem tudo. Porque em Cristo nós temos tudo. Tudo. Tá bom? Dá para virar amigo, sim, é verdade. Assim como Jesus é o nosso melhor amigo. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Ó Deus maravilhoso, te louvo, Pai, pelos nossos filhos. Te louvo, Senhor, pelas crianças que o Senhor nos
permite ter, que o Senhor nos agracia. E nossa oração, Pai, é que eles aprendam desde muito cedo que eles não precisam de elogios, que eles não precisam de serem agradados, porque o Senhor é o nosso agradador maior, porque o Senhor é aquele que completa a nossa vida, que o Senhor é aquele que nos sustenta, e toda a plenitude da nossa vida está em Ti, Senhor. Abençoa as nossas crianças, os nossos filhos, filhos da aliança, filhos do pacto, para que possam caminhar segundo a Tua vontade na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora podem voltar para perto do papai e da mamãe, e eu vou continuar a falar sobre isso para todo mundo agora. Combinado? Irmãos, nós estamos, como já foi dito, em tempos de advento, né? A tradição cristã tem guardado o mês de dezembro para pensar de modo mais específico na encarnação do Verbo, no nascimento do Senhor Jesus Cristo. E eu sei que esse é um período de muitas discussões. Alguns falam, o arroz é com passas ou sem passas, né? Outros dizem, é para ver ou para comer? E outros perguntam, e aí, Jesus nasceu realmente 25 de dezembro ou não? Independente dessas polêmicas tão profundas, nós deveríamos nos apegar ao fato que o Senhor Jesus Cristo, de fato, veio ao mundo. O Senhor Jesus Cristo é real, é a realidade dos fatos que Ele veio e que o Verbo encarnou. E nós, portanto, não precisamos ficar apegados à discussão da historicidade em si da data, considerando que a própria Escritura não nos dá esse número. Apesar de termos alguma condição de verificarmos que, de fato, é uma probabilidade boa que tenha sido em dezembro, ou mesmo em março, como outros falam, o ponto maior é que Jesus veio. E esse é um momento de preparo. Nós estamos no dia 5 de dezembro, inclusive hoje é véspera de São Nicolau. Quantos conhecem aí São Nicolau? Hoje é véspera de São Nicolau, não é isso? Hoje é véspera de São Nicolau. Quantos conhecem aqui São Nicolau? Pode levantar a mão, São Nicolau. São Nicolau, ele é mais conhecido no Brasil como Papai Noel. E nós geralmente atribuímos alguma mitologia com parte ou a respeito do Papai Noel, que ele mora lá no Polo Norte, né? O Norte, no Sul, nem sei onde é que ele mora. E que você manda cartinhas e etc. Mas o fato é que, de fato, a história nos conta sobre um santo que viveu por volta do século V depois de Cristo. E esse homem, santo porque era homem escolhido por Deus, ele teria realmente servido ao Senhor em sua vida. Ele era bispo e, como pastor e bispo da sua igreja, ele pregou a palavra, anunciou a verdade de Cristo e foi preso por causa disso. Por muitos anos esteve preso, estando liberto apenas quando Constantino ordenou que a religião cristã não mais fosse um crime, não mais fosse perseguida. Então ele é liberto e ele participa da primeira Assembleia Geral das Igrejas Presbiterianas do mundo, né? Lá no século V, a primeira reunião que teve, quando as igrejas estavam ali, onde nós chamamos de concílios ecumênicos. Nesse caso, o concílio que discutia a divindade de Cristo por causa de um herege chamado Ário. E conta-se que enquanto Ário, que era um presbítero da região da Bretanha, estava falando das suas heresias e dizendo que Jesus era apenas uma criatura e não o Criador, e não o Deus maravilhoso, conta-se que Nicolau, não podendo mais se conter, já um senhor idoso, teria esbofeteado o rosto de Ário. E há muitas pinturas que tentam retratar esse soco que Papai Noel deu no herege.
E essa talvez seja a melhor coisa que Papai Noel já fez para todos nós aqui. É ter dado um soco em Ario. Se de fato foi isso que aconteceu, a história conta mais ou menos por aí. Mas o fato é que nós estamos então em celebração, em momento de gratidão ao Senhor, em momento de relembrarmos aquilo que jamais podemos esquecer, que a nossa vida é dependente de uma grande história muito maior. Que a nossa história pequena, ela não é o suficiente para dar conta da realidade. Precisa de uma história muito maior, e essa história maior é a história da redenção, que tem como seu clímax a vinda do Senhor Jesus Cristo. E em preparação para isso, nós vamos hoje meditar na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 15 ao 23. Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza no seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar. Santo Deus, ilumina os nossos corações, Senhor. Dá que os nossos olhos espirituais sejam abertos para compreender a Tua palavra, para que o Senhor fale conosco, para que seja a Tua voz a ecoar em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, nós podemos dizer, um best-seller, quer dizer, um desses livros que vende mais que água, ganhou assim um grande status na igreja evangélica no mundo todo e também no Brasil. O nome do livro é As 5 Linguagens do Amor. Possivelmente você já deve ter ouvido falar desse livro, dessa obra. E um dos pontos, talvez o ponto central do autor, é desenvolver a ideia de que todos nós somos de alguma forma carentes, como tanques que precisam ser preenchidos por alguma coisa. E ele diz que esses tanques precisam ser enchidos de amor. Por isso, as 5 linguagens do amor, em que cada uma pessoa ela pode ser preenchida de amor por um tipo de linguagem, ou por um tipo de instrumento, por uma forma. E, no final das contas, esse livro, que, ao meu ver, é muito mais pagão do que cristão, eu vou explicar isso em breve, ele aponta para uma questão muito complicada da vida cristã, que nós precisamos esperar das pessoas que elas nos preencham o vazio, que elas deem a nós algum tipo de agrado para que possamos finalmente estar satisfeitos. Esse livro tem como foco muito mais o relacionamento marital e, a partir, portanto, dessa concepção, outros livros foram escritos para falar de jovens, crianças, e tem de todo tipo de linguagem do amor. O ponto que dificulta dentro dessa linguagem, dessa tese do autor, não só é desconsiderar o problema fundamental do pecado, em que nós muitas vezes estamos em busca de alguma satisfação pecaminosa,
E também a considerar que realmente ninguém, absolutamente ninguém, foi criado para satisfazer o outro, porque isso cabe somente a Deus. E essa questão de buscar agrado, de buscar satisfação, de buscar algum tipo de preenchimento de um vazio em nossos corações, muitas e muitas vezes nos leva à idolatria, nos leva a colocar ou projetar alguma coisa, alguém em nossas vidas, para que essas pessoas ou essas coisas nos deem algum significado, nos deem algum norte, algum sentido para a vida. E é comum, por exemplo, pessoas se decepcionarem com essas coisas, essas pessoas. É comum que resolva o problema da humanidade, que resolva o problema do país, que resolva o problema do Estado, e de repente essa pessoa se alia com aquele que você pensava ser o maior de todos os problemas. Isso é muito comum. Por quê? Porque de fato não é ali que está a nossa esperança. Ali não está a nossa redenção. Esse problema da esperança é um problema de todos nós. Todos nós estamos aguardando. Todos nós estamos aguardando. E é preciso que nós consideremos o que de fato importa aguardar. O que de fato importa esperar. Qual expectativa que devemos ter realmente com esse mundo, com as pessoas, nossos casamentos e, é claro, fundamentalmente com Deus. O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, muito provavelmente em Roma, já preso. Ele está ali caminhando para o que seria o seu martírio, muito em breve. Essa é uma, portanto, das cartas da prisão do apóstolo Paulo. E vocês vão observar essa como carta aos Filipenses, carta aos Colossenses. São cartas recheadas de amor, recheadas de questões práticas da vida cristã, recheadas de boa teologia, recheadas de esperança e alegria. Paulo está cheio, ainda que esteja num ambiente muito vazio. Ainda que esteja em um lugar extremamente solitário, extremamente esvaziado daquilo que se espera do bem, da esperança, das bênçãos da vida. Ele já havia iniciado no seu primeiro capítulo, nós já lemos pela metade, uma série de louvores a Deus. Há um belíssimo hino que depois você pode ler, iniciado no versículo 3, que vai até o versículo 14, um hino trinitário, um hino que adora ao Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E agora ele, do louvor a Deus, passa a direcionar a respeito desse Deus, mas também agora a respeito dessa igreja. E o grande ponto que nós vamos ver hoje é que em Cristo nós somos completos. Em Cristo nós somos completos. Nele estamos plenos e cheios. Primeiramente através da fé e do amor. Volte o texto comigo. Por isso também eu tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. O apóstolo Paulo está convencido de que esses irmãos realmente foram levados por Deus à fé e o amor. Esses três grandes temas do coração humano, fé, esperança e amor, são repetidos várias e várias vezes nas cartas paulinas. A carta aos Coríntios, ele vai falar isso no capítulo 13, onde resta ali a fé, a esperança e o amor para nós. Aqui ele fala da fé, do amor e da esperança, ele vai mencionar no versículo 18, a esperança da vocação. O ponto é que todos nós temos de fato algumas características que compõem essas três unidades, fé, esperança e amor. Paulo preso poderia estar cheio de murmuração, mas ele não está. Ele está cheio de gratidão no seu coração. E a gratidão dele é por reconhecer, é por ver que esses irmãos estão caminhando de fato como foram chamados na palavra de Deus. O que leva esses irmãos a assim fazerem, em primeiro lugar, é a fé que eles têm no Senhor
Jesus Cristo. Esse é o primeiro direcionamento do coração, onde nós, pela fé, podemos nos voltar para Deus, podemos nos direcionar para o alto e podemos crer e, de fato, ter nosso coração firmado no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos, portanto, pensando nesse mês de dezembro, a vinda de Jesus. E veja como ela é cósmica e transformadora. Porque se Jesus Cristo não tivesse vindo, onde estaria a nossa fé? Onde estaríamos depositando os nossos olhos? E é exatamente porque um menino nos nasceu, como foi lido mais cedo. É exatamente porque um filho se nos deu, que nós podemos, de fato, crer. Crer. E crer é a força propulsora que vai movimentar o nosso coração. É exatamente aquilo que cremos que move a nossa vida. É exatamente pelo que cremos que temos motivação. Ou no que você crê? No que você confia? Onde está depositada a sua fé? A fé dos Efésios estava depositada em Jesus Cristo. Assim como também o seu amor estava direcionado a todos os santos. Ele diz, e do amor para com todos os santos. Veja, o amor de vocês é conhecido. E eu posso ser grato a Deus, porque vocês têm crido de maneira pública, conhecida, confiando no Senhor, mesmo diante das perseguições. Eu estou preso, vocês estão livres, mas vocês creem. E do amor que é exatamente esse fruto da fé. Esse amor que não pode ser dado, não pode ser direcionado simplesmente por motivações egoístas, do tipo, eu vou te dar amor para que eu também possa receber isso. Isso não é amor, isso é barganha. Isso é outra ordem de sentimentos, outra ordem de ações. O verdadeiro amor é aquele que é produto, é fruto da fé em Cristo, na concepção ou na convicção de que Ele nos amou primeiro, de que foi porque Ele deu-nos tudo que nós podemos entregar algo para alguém. Como eu falava para as crianças, elas não precisam de elogios, ainda que seja muito bom dar elogios. Pais, façam isso. Mas de fato, o que as crianças precisam é de Cristo. E é exatamente na satisfação do Senhor Jesus Cristo que elas encontrarão sentido. Sentido. Eu achei muito interessante essa semana. João teve uma certa dificuldade com um colega. As cartas Pokémon dele. E um coleguinha pegou as cartas Pokémon e não queria devolver. Não queria devolver. E ele chamou a tia lá, a professora, e ela então conversou com o menino e ele devolveu as cartas ao João. E eu estava conversando com ele, filho, às vezes é complicado, né? Por que será que ele fez isso? O que você acha? E ele falou assim, pai, eu acho que ele está querendo brincar de carta Pokémon. Eu vou dar uma carta para ele. Quando eu for encontrar com ele de novo, eu vou pegar uma carta minha e vou entregar para ele, porque ele deve estar precisando de uma carta. Ele deve estar querendo isso. Há uma manifestação no coração de João, ele, como um exemplo que talvez sirva para todos nós aqui. Ele resolveu responder a algo que foi ofensivo com amor e com graça. E eu não estou falando isso para louvor e glória dos meus filhos, nem dos seus pais, porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu estou falando isso porque João fez algo que nós somos chamados a fazer. É exatamente porque a nossa fé está firmada em Cristo Jesus, que situações como essas, que podem acontecer com você, de pessoas que fizeram mal a você, pessoas que talvez tenham tomado coisas que eram suas, ou talvez situações nesse ano que possam ter realmente te machucado, possam ser respondidas com amor e com graça. Veja, a igreja de Éfeso era conhecida e isso trazia alegria ao coração de um Paulo preso, como também pode ser motivo de alegria para todos nós hoje. Eles estavam cheios, eles estavam completos.
E por estarem completos, eles amavam. O texto continua e nós vemos que essa completitude em Cristo envolve-se também em conhecer a Deus. Veja o versículo 17 ao 19. Peço ao Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Quais são essas coisas que precisam estar no nosso coração? Meus amados, muitas vezes nós nos deixamos levar por questões desse mundo, nós nos deixamos levar por tentações, nós nos deixamos levar por pensamentos mundanos, porque não conhecemos a Cristo, porque não conhecemos a Deus. E a oração de Paulo é que esses irmãos alcancem esse conhecimento, que esses irmãos se exercitem em conhecer mais a Deus, e esse conhecimento se dará através do espírito de sabedoria e da revelação do pleno conhecimento. E é verdade. Ninguém pode conhecer a Deus se Ele não se revelar a nós. Todo o nosso conhecimento de Deus é um conhecimento revelado. É um conhecimento de um Deus que se curva para falar conosco. Você já teve essa experiência com uma criança? Ela vindo falar com você e você se abaixa para ouvir o que ela tem a dizer e você fala com ela olho no olho. Deus fez isso conosco. Deus fez isso conosco. Ele se curvou até nós para falar olho no olho. E é exatamente essa revelação que temos em mãos, escriturada, nos dada de forma maravilhosa e graciosa. E é exatamente por meio dessa revelação que conhecemos e nos relacionamos com Cristo. E a oração de Paulo é a oração que todos nós deveríamos ter com relação à igreja, com relação à nossa vida. Porque é fundamental que, tendo crido, nós estejamos exercitando o nosso conhecimento. E conhecer mais e mais sobre Deus. E fundamentalmente conhecer da esperança da vocação. Mas perceba que Paulo diz que isso não pode ser feito de forma natural. Ele diz que é necessário que os olhos do coração sejam iluminados. Assim como a revelação é um ato de Deus, sobrenatural de Deus, o próprio compreender da revelação é também um ato de Deus. Veja como Deus é tudo e faz tudo em nós. Até mesmo aquilo que deveria ser a nossa ação, que é conhecê-lo, só fazemos isso porque Ele se revela a nós, e só podemos compreender essa revelação exatamente por meio da ação sobrenatural do Espírito Santo, de abrir os nossos olhos. Enquanto a gente vinha para cá, eu sempre gosto de fazer isso, passar pela parte do litoral, para ver o mar, para ver a praia. As crianças sempre comentam alguma coisa. E eu pensava e olhava para tantas pessoas que estão na praia a essa hora. Estão lá. Deus está dizendo, venham me adorar. Mas há um grupo enorme de surdos, cegos, que não estão vendo e que não estão ouvindo. E estar aqui não nos faz melhor que eles. Apenas devemos lembrar que a diferença entre nós e eles é o para a verdade, a vocação que Ele mesmo concedeu em nós. Porque esse mundo está em desespero, porque tem depositado sua esperança em outras coisas. Depositam sua fé em coisas e pessoas, depositam o seu amor em coisas e pessoas, depositam sua esperança em coisas e pessoas, enquanto que nós somos chamados a entregar a nossa... Final do versículo 19, o início
18, versículo 19. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Meu irmão, minha irmã, nós somos chamados nessa manhã a refletir a respeito do nosso coração, a respeito desse ano, a respeito do ano que vem. Esse é o momento que as pessoas fazem resoluções. Esse é o momento em que as pessoas começam a pensar, quais são meus projetos, meus planos para 2022? Quais são os seus? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? O apóstolo Paulo nos convida a olhar a grandeza do poder de Cristo sobre nós, essa eficácia do poder. Nós somos chamados a olhar 2022 através dos olhos do Evangelho, através dos olhos da proclamação da palavra de Deus, da adoração ao Deus verdadeiro. Um menino nos nasceu e isso muda tudo. Isso muda tudo. Meus irmãos, nós somos convidados a crer e viver mediante a Cristo. Finalmente o texto termina, versículo 20 ao 23, nos dando essa plenitude de Cristo que ocupa todos os espaços. Cristo ocupa todos os espaços. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Acima de todo principado e potestade, poder, domínio e todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos ler juntos o versículo 23. O versículo 23. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meus irmãos, é Cristo quem nos preenche. De fato, somos seres necessitados. É verdade que somos seres carentes. É verdade que somos esvaziados, ou estamos esvaziados. Mas também é verdade que absolutamente nada pode preencher isso. Nada. Não há amor nesse mundo, não há linguagem de amor nesse mundo que possa encher nossos corações, porque somente Cristo pode fazer isso. Ele é o poder de Deus manifesto. O apóstolo Paulo lembra a esses irmãos do poder de Deus exercido ao ressuscitar a Cristo e fazendo-o assentar-se à direita de Deus Pai, em que agora Ele está acima de todo principado, toda potestade, todo poder, todo domínio, todo nome. Esse é Cristo. Esse é aquele menino pequeno da manjedoura, aquela criança frágil. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Criador dos céus e da terra. E agora nós somos direcionados a considerar a sua obra por inteiro, a sua obra completa, e saber que como igreja, é Ele quem nos preenche. É essa plenitude de Cristo que deve tomar os nossos corações. É através dEle que podemos ter satisfação suficiente. Cristo é suficiente. Esse ano pode não ter sido muito fácil para muitos de nós. Esse ano pode não ter sido motivo de gratidão, talvez como o do ano passado ou dos anos anteriores. Talvez. Talvez você esteja cansado. Talvez você
esteja no limite, a corda está por um fio para estourar. Talvez você tenha se deixado levar pela tristeza, talvez as muitas decepções no casamento, as decepções com os filhos, as decepções com o trabalho, decepções familiares, até com a igreja. Talvez você esteja nessa situação. São muitos motivos para que nós estejamos nos sentindo de tanque vazio. São muitos motivos para que nós estejamos desesperançados. São muitos motivos para que nós estejamos com expectativas frustradas diante do que vem, do que veio. São muitos motivos. Mas, de fato, só o que pode nos abastecer o tanque, a única coisa que é pura, para que possa produzir em nós vida, é Cristo. É a plenitude de Cristo. É o amor de Cristo. Não serão elogios, presentes, reconhecimento. Não serão coisas que alguém possa fazer ou dizer a nós, que de fato nos trarão significado. Não se deixe levar por isso. Não se deixe levar por isso. O que nós devemos considerar é que aquele que prometeu, cumpriu. Isaías capítulo 9, como acabamos de ler, promete a respeito desse menino, que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E nós que estamos do outro lado da história, já vimos que de fato isso foi cumprido de forma plena e completa. E portanto, aquele Deus que demonstrou o seu poder, sua glória em Cristo, ao nos dar o maior mistério da fé, o maior mistério da humanidade, o frágil bebê que veio para salvar o mundo. O pobre bebê na manjedoura, que é rei do universo. Todas essas contradições comuns do Evangelho nos levam a considerar Cristo acima de tudo. Nos levam a considerar o amor de Cristo como suficiente aos nossos corações. E de fato, em Cristo somos completos. Preste bem atenção, em Cristo nós somos completos. É por isso que você pode viver um casamento frustrado em Cristo, porque você está completo. Pode. Não é o ideal, mas pode. É por isso que você pode aguentar filhos que estão abandonando a fé, filhos que estão desobedecendo, porque você tem Cristo. Porque você está completo em Cristo. É por isso que você pode aguentar a morte de um marido, a morte da esposa, a morte da sua mãe, porque você está completo em Cristo. É por isso que você pode aguentar a perda do trabalho, a diminuição do salário, problemas de doenças, porque em Cristo você está completo. Isso não é mera articulação teórica, meus irmãos. Isso é algo que deve ganhar os nossos corações, porque Paulo está nos dizendo, e ele faz isso pelo Espírito Santo, e precisamos crer nisso. Cristo enche todas as coisas. Em Cristo nós não temos necessidades. Em Cristo nós não temos necessidades. A nossa esperança nesse mundo não é que as coisas melhorem, não é que as coisas se resolvam, porque as coisas vão se resolver como Deus quiser. A nossa esperança sempre será que Cristo, como aquele que domina todas as coisas, como aquele que reina e continua a reinar, é suficiente. Em Cristo nós não precisamos de mais nada.
como o salmista no Salmo 23 nos diz, desse bom pastor, que o Senhor é o bom pastor. E Ele, como pastor, supre. E por isso nós não temos falta. Por isso nós não sentimos falta. Que essa realidade ocupe os nossos corações hoje. Que essa realidade, ela permeie a nossa vida hoje, a fim de olharmos para Cristo, a fim de olharmos para esse momento de celebração de nascimento de Cristo, do nascimento de Cristo, e sabemos que Ele nasceu. Nós que estávamos em trevas, agora em luz, estamos cheios dEle, e por isso podemos viver para a sua glória, por isso podemos viver satisfeitos, alegres, plenos, para o louvor do seu nome. Vamos orar. Deus maravilhoso, te louvamos, ó Pai, por esse privilégio. Te louvamos, ó Pai, pela esperança verdadeira que é produzida pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo. Ao Senhor nos preencher completamente em Cristo. Em Cristo ser tudo para nós. Uma vez que Cristo é tudo, nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos, ó Senhor, nós não carecemos, ó Senhor, dos amores dessa vida, das questões que essa vida pode tentar nos oferecer como substitutos de Deus. Temos Cristo, temos tudo. Esse tempo passageiro, Senhor, faz-nos lembrar que os sofrimentos, problemas vão passar, mas que Cristo jamais passará. Que o Senhor não falha, que a Tua palavra é verdadeira e fiel, e que podemos, portanto, estar satisfeitos, plenos, alegres, porque Cristo nos completa. No nome dEle, amém.